Seja você bem-vindo mais uma vez a um episódio do nosso Negócios em Foco. Olha, espero que você esteja gostando dessa nossa jornada, trazendo vários insights dos empresários e empreendedores que já passaram por aqui. E hoje, mantendo aquela régua alta, nós trouxemos um empresário que vai com certeza te trazer uma perspectiva diferente de negócios, de vida. Conheci um pouquinho da história dele aqui nos bastidores, eu estou curioso para conhecer junto com vocês a história do Diego Kamimura, presidente do grupo KTS. Se você, que é da área de segurança, quer entender como escalar o negócio, com certeza você vai aprender muito. Agora, se você é de qualquer outra área e quer entender o que os melhores empresários do mercado fazem para ter sucesso nas suas empresas, esse é o lugar certo no nosso quinto episódio. Diego, muito obrigado por estar aqui. Um prazer ter você com a gente. Prazer é todo meu, meu irmão. Estou muito feliz. Eu sei que sua agenda é apertadíssima, como todos os nossos convidados. Veio correndo para cá, mas deu certo de estar aqui, porque hoje eu acho que a gente tem muita coisa especial para falar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos soltar aqui histórias, trajetórias, insights, para que o público que possa aproveitar aí e também aprender com a gente, né? Legal, legal. Bom, eu sempre começo os nossos episódios porque as pessoas elas já conhecem, talvez quem já te conhece, já viu nesse episódio, já conhece o Diego agora. Um empresário de sucesso, a pessoa de alta performance. Mas quando começou a história do Diego? Me conta um pouquinho lá de trás. Como é que foi o começo? Eu sou natural de Guaíra, né? Eu sempre falo que é perto de Barretos porque ninguém conhece Guaíra, né? Então, sou do interior de São Paulo. Nascido e criado ali no meio da agricultura, vamos dizer assim, né? Os tios, meu pai também já foi agricultor, né? E sempre tive uma infância bem nesse estilo aí de interior, né? Aí aos 3 anos de idade, na verdade, meus pais acabaram indo para o Japão para poder trabalhar. Meu pai quebrou na lavoura e foi trabalhar junto com a minha mãe e deixou eu e minha irmã, né? E aí, com uns 12 anos de idade, já dando muito trabalho para minha avó. Coitada da minha avó, um beijo para a Tia Maria lá. Muito trabalho. E ela falou: não está dando mais, você vai ter que morar com seus pais, né? Aí, com 12 anos, eu fui para o Japão, né? De forma forçada, vamos dizer assim. Não queria ir de jeito nenhum, de jeito nenhum. Morei lá 5 anos, né? Tive lá grandes aprendizados em relação à cultura japonesa. Apesar de ser descendente de japonês, a cultura nossa lá de interior sempre foi uma cultura extremamente abrasileirada, vamos dizer assim, né? Porque minha avó nasceu no Brasil, então já tem uma raiz muito brasileira. E lá foi um grande aprendizado, né? Mas de todo o tempo que eu tive lá, os 5 anos, eu sempre quis voltar para o Brasil, por conta de adaptação de cultura. Eu sou um cara que gosta de música, que gosta de conversa, que fala alto muitas vezes, né? E aí, essa adaptação com a cultura de lá, de fato, não teve um fit tão grande. Mas foi extremamente importante para a minha educação, para a minha formação, para entender outras visões de cultura também. Acho que isso foi extremamente relevante, né? Aí, com 17 anos, voltei para o Brasil, já com o discurso para o meu pai que eu queria fazer vestibular, que eu queria fazer uma faculdade, etc., né? Mas, de verdade, eu queria voltar para o Brasil. E fiz um meio ano ali muito pegado. Estudava de manhã, estudava de tarde, trabalhava de tarde também, que eu não queria ter dependência financeira dos meus pais. E arrumei um emprego numa lan house. E lá uma lan house, cara. Entrava às 5 da tarde e saía às 21, 22, às vezes até às 23 horas. Só que aquilo foi, talvez, a primeira experiência de empreender. Intraempreender, na verdade, né? Porque eu fui para fazer uma atividade ali de atendimento da lan house, uma house pequena, cidade do interior, só tinha um colaborador, que era eu, né? E acabei aprendendo muito ali sobre formatação de máquina. Sem o próprio dono pedir, eu ia lá e arrumava, porque eu via as máquinas paradas e gente esperando para jogar. Falei, cara, isso aqui não tem como os caras ficar esperando, né? Acho que aquele instinto de empreender já estava pulsando dentro e fazendo a coisa acontecer, né? E lá foi a primeira experiência. No final
de 2009, na verdade, no meio de 2009, meu pai voltou também e acabou comprando uma empresa de monitoramento de alarmes na cidade de Itapetininga, que é a terra natal da minha esposa. E me convidou para ir para lá. Imediatamente eu falei, bora, né? Tô dentro, tô doido para sair daqui. E aí a gente foi para lá. E lá foi de fato a primeira experiência para poder empreender. E daí eu fui trabalhar junto com meu pai. E eu assumi ali, aprendi a gostar da área de segurança. Comecei com plaquinhas de alarme, né? Um painelzinho de alarme. E peguei gosto por aquilo, porque sempre fui muito curioso e daquilo eu me aprofundei num tanto que cada dia mais eu queria entender daquele segmento. E aí você sai da segmentação de alarme, quem é do mercado de segurança aí sabe o que eu estou falando, sai do sistema de alarme, vai para o sistema de câmeras, depois vai para o controle de acesso, e aí você vai evoluindo toda essa jornada técnica. E aquilo foi a primeira experiência. Queria te fazer uma pergunta. Seu pai ele veio do Japão e comprou essa empresa de alarmes, essa empresa de segurança, na verdade. Ele já veio com Exato. alguma inspiração ou foi uma oportunidade que apareceu? Como que foi essa compra? Foi uma oportunidade que apareceu. Um amigo, né, já estava no negócio. Ele era filho de um pai de um amigo, né? Era irmão de um amigo meu de escola lá no Japão, estava na escola brasileira. E aí ele já tinha voltado para o Brasil, comprou essa empresa e chamou meu pai para ser sócio. E dali meu pai já veio decidido que ia mexer com isso, sem nenhuma experiência, sem nenhuma afinidade com o negócio. Mas ele queria investir em alguma coisa, né? E para não ficar, acredito eu, né? Não tive esse papo, não tive a oportunidade de ter esse papo com meu pai. Meu pai acabou falecendo em Sinto muito. 2020. Sinto muito. Mas eu acredito que ele não queria vir e avaliar outras oportunidades e ficar parado. Meu pai sempre foi um cara que gostava de mexer muitas coisas, de movimentar, nunca ficar parado. Acredito eu que essa foi a mentalidade dele, já vim com uma coisa decidida. E aí a gente foi para lá e desenvolveu todo esse negócio, né? Em 2014, eu fiz a cisão com meu pai. Para quem empreende aqui em família, sabe o quanto que isso é desafiador. Você separar o seu relacionamento familiar com o trabalho. Eu com a mentalidade ali de novo, imaturo muitas vezes, né? Tinha uma divergência muito grande de pensamento com meu pai. E ali chegou num extremo de muito atrito. E ali, em conjunto, né, a gente falou, vamos separar, acho que é melhor, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Aí foi onde eu fundei a KTS, 2014. Junto com os dois contadores da empresa que era do meu pai, né, minha e do meu pai. Eles resolveram investir no negócio, acreditando no negócio. Eles ficaram só o primeiro ano. Depois eu fiquei sozinho até 2018. Aí passei por um M&A, passei por uma fusão com um outro grupo. Passei por uma cisão de novo. Passei por uma captação de investidores. E agora estou numa segunda fase aqui de cisão de novo para continuar o negócio sozinho ou com outras oportunidades que surgirão. Mas estou, neste momento, num momento de cisão junto com esse grupo de investidores, né? Quando você teve o primeiro contato com esse negócio, você era muito novo. Isso é fato. Teve a experiência com a Lan House e da Lan House foi direto para essa empresa. Exatamente. Tinha 17 anos. 17 anos. 17 anos. Para uma pessoa de 17 anos de idade, começar um negócio, mesmo que seja um negócio familiar, ainda esteja começando, como que você se sentiu? Quais foram os sentimentos que talvez te regeram ali naquele momento para você começar a trabalhar com o seu pai? E o que você pensava naquela época? Para ser bem transparente, eu não me recordo de ter uma visão de empreender de fato. Na verdade, acho que essa palavra talvez não estava nem sendo tão verbalizada na época. Eu só queria sair de lá. Esse foi
a maior força que me moveu. Eu queria sair de onde eu estava. Eu não queria ficar lá. Por ter morado no Japão, de ter conhecido um movimento grande, tecnologia, infraestrutura e assim por diante. Aí você volta para uma cidade que tem 40 mil habitantes, que continua na mesma tocada, mesma pegada. E eu tinha essa certeza comigo, eu não queria ficar lá. Porque eu me recordo bem, quando meu pai fez o convite, eu nem pensei 2 vezes. Foi bora. Quando? E tchau. Então, acho que o que moveu de fato é não querer estar lá. Não querer ficar... E nada... Não estou falando de uma forma pejorativa. Cidade maravilhosa, cidade de Natal. Minha mãe hoje mora lá, né? Tenho muitos familiares lá. Mas, de fato, eu não queria aquela vida para mim. Eu queria me desenvolver, queria buscar mais coisas, né? Então, talvez a principal energia, o principal movimento ali foi realmente querer se libertar. Não sabia como, não tinha um empreendedorismo, não estava em alta, mas eu queria sentir, provar de liberdade. Esse foi o principal movimento lá atrás. Sem dúvida. E aí, quando você começou a trabalhar com seu pai, imagino que seu pai foi o seu gestor em algum momento dentro dessa empresa. Como que foi trabalhar com ele? Como foi a construção desse negócio familiar? Eu te pergunto isso porque 93% das empresas brasileiras são empresas familiares e 77% quebram na fase de sucessão ou durante o processo. Como foi trabalhar com o seu pai? Quais foram os desafios que você teve naquele primeiro momento? Já vou começar que nós fazemos parte dessa estatística aí, né? Nós quebramos. Isso é um fato. Mas meu pai sempre foi um cara que confiou muito em mim, né? Então, eu nunca tive uma trava ali de poder fazer o meu trabalho ou, de repente, ir para algum tipo de caminho que ele não concordasse. Pelo menos no começo, como ele não tinha esse conhecimento técnico, eu comecei a aprofundar e a focar muito nisso. Essa liberdade foi surgindo naturalmente, vamos dizer assim. Então, não tive grandes problemas. Acho que ao longo da jornada que os problemas foi acontecendo. Porque daí eu já estava numa fase de querer ir numa velocidade muito maior do que, de repente, ele queria. Ou, a nível de estratégia, aquilo não fazia sentido para ele e para mim fazia. Na época, eu comecei a fazer faculdade. Faculdade explodiu minha cabeça, que aí você tem contato com conceitos, metodologias, ferramentas, pessoas, e aí você começa a querer movimentar o jogo. E meu pai, mais conservador, já não queria. Ali que começou um pouco do atrito, né? Isso tem a ver com mentalidade, né? Eu falo muito em relação a isso. Não dá pra gente ficar o tempo todo no mesmo ambiente, porque isso gera um bloqueio de crescimento. E se as pessoas que andam contigo não evoluem na mesma velocidade que você, não é você que tem que se adequar a elas. Você tem que rasgar para o mundo para subir novas frequências, novos níveis e fazer a coisa andar. Porque se você ficar amarrado com quem ainda não desenvolveu aquela mentalidade, você sempre vai ficar bloqueado naquele nível. E isso gerou um atrito muito grande. Porque logo acho que no segundo ano da gente junto, nós ganhamos uma licitação de uma prefeitura, que ficava em outro município vizinho. Também foi outra decisão ali importante, extremamente imediata. Porque lá no edital era mandatório você ter uma sede no município. E aí a pergunta que meu pai fez, quem vai? De novo, não pensei 2 vezes, eu vou. Lembro até hoje, juntei um travesseiro e uma mesa e uma cadeira, colocamos dentro do carro e fomos. Porque, tipo, tinha só uma sala alugada, que já era de uma cliente nossa. E aí a gente foi, eu e mais um colaborador, e a gente se mudou imediatamente para lá. Nas 2 primeiras noites eu dormi num papelão, assim, né? Porque eu já queria ir para poder fazer o negócio andar, né? Não porque não tinha recurso de comprar no mínimo um colchão, mas eu queria muito ir para lá. Eu queria
já assumir essa liberdade de poder tocar uma frente sozinha. Que até então eu tocava junto com meu pai. Eu queria assumir essa frente sozinha. E lá foi uma outra grande escola, porque eu tinha que administrar o contrato, que monitorava todas as escolas municipais e mais algumas secretarias, né? Só que só essa receita não dava o break-even da operação. Na época eu não sabia nem que era break-even, né? Não dava o ponto de equilíbrio financeiro do negócio. E aí eu tive que vender. Aí eu tive que me aprofundar demais em venda e fechar contrato, e contrato, e contrato, e contrato. Naquela época, 2010, era PAP. Porta a porta. Ou seja, você com 18 anos. Com 18 anos, exatamente. Nem carta eu tinha, para você ter ideia. Quem dirigia, para mim, era o colaborador. E a gente ficava roletando os lugares, falava, cara, vamos para lá, vamos para cá. E aí tinha que cuidar da operação, que tinha que retrofitar as escolas, né? Tinha que tirar o que era velho, colocar o que era novo, de equipamentos. Tinha que cuidar do monitoramento, cuidar da manutenção e fazer novas vendas para fazer novas instalações. Então, era muito dinâmico, mas foi uma baita de uma escola mesmo. Inclusive, foi nesse município aí, é Capão Bonito, tem um carinho muito grande. Lá foi onde eu entendi e descobri o mercado corporativo. Porque depois de um tempo instalado lá, eu conheci o presidente da cooperativa agrícola, né? E lá ele me deu uma baita de uma oportunidade. Em 2010, mais ou menos, ou 2011, eles já tinham monitoramento de imagem. Que monitoramento de imagem era meio que surreal para o mercado brasileiro, ainda mais para o interior de São Paulo. E aquilo me abriu a cabeça de um tanto que eu falei, como é que essa imagem chega nessa central aqui? Não tinha banda larga, distribuída assim igual tem hoje. Fibra nem pensar, era tudo via rádio. Não tinha tecnologias IP, que é o protocolo universal hoje, né? Tudo é IP, tudo está na rede. Não tinha, era tudo sistemas analógicos. E aquelas imagens chegavam numa central que eu não entendia como que aquilo chegava. Só que aí o presidente falou, você quer assumir isso aqui? O provedor que está aqui hoje não está nos atendendo. De novo, impossível, com certeza. Eu pensando comigo, nem sei o que é, não sei nem como é que funciona, mas eu quero assumir isso aqui sim. E aí foi onde eu descobri o mercado corporativo, porque era um sistema profissional distribuído em fazendas. Os caras construíam torres, transmissão ponto a ponto. Então era um negócio fora da casinha, extremamente muito longe daquilo que a gente fazia no dia a dia. E aquilo foi uma descoberta, que hoje é o mercado que a gente atua, o mercado corporativo, né? Hoje a gente atende indústrias, operações logísticas, galpões logísticos, condomínios residenciais e comerciais também. Mas nós não atendemos mais as residências e os comércios que a gente começou, né? Que talvez seja o B2C, vamos dizer assim. Hoje a gente atende B2B Enterprise, né? Atende grandes empresas. E lá foi a descoberta do negócio de fato. Eu falei, quero mexer com isso aqui é profissional, isso aqui é totalmente estruturado. Acho que ainda é comum no mercado de alarmes as empresas colarem cabo com cola quente. Então, a hora que eu vi um negócio totalmente estruturado, com padrões, é isso aqui que eu quero mexer. Ticket muito maior. Então, ali surgiu uma janela dentro da minha cabeça, falar, vamos mudar, vamos fazer uma mudança dentro da estratégia de negócio da empresa. Uma pequena recapitulação, né? Você falou muito sobre liberdade. Talvez esse seja um dos seus principais valores. Ser uma pessoa livre, que experimenta de liberdade a todo momento. Trabalhar com os pais tem os seus desafios. Você falou um pouco sobre ambiente também. E o ambiente precisar de uma frequência melhor para você expandir a sua cabeça e os seus negócios. Quando a gente fala sobre liberdade, muitas pessoas hoje talvez estejam querendo tomar uma decisão. E eu trabalho também com empresas, trabalho com algumas empresas familiares e tem aquele desafio do filho viver à sombra do pai, enquanto o pai é vivo e a empresa tem potencial de crescer e ele não consegue, ou ele quer sair da empresa porque ele não se enxerga mais lá, ele não vê mais sentido para ele lá, mas ele
prefere ficar por segurança, às vezes até para honrar a decisão do pai. Você que tem esse valor de liberdade, como que você lida com essas tantas frentes diferentes? Hoje eu tenho uma visão muito mais esclarecida do que até pouco tempo atrás. Inclusive, você está trazendo isso e, de fato, faz todo sentido, né? Hoje, dentro da empresa, eu trago a seguinte visão para todos os colaboradores. Não seja escravo dessa empresa, não seja escravo desse negócio, não seja escravo de nada. Aí, a primeira vez que eu falei isso, até assustou quem estava dentro da empresa, né? Falei, cara, o que esse doido está falando, né? Porque não é comum você escutar isso dos empresários, empreendedores, uma cultura dessa de não ser escravo de nada, de não ser escravo de qualquer empresa. E hoje eu prego demais essa visão de independência, de poder buscar aquilo que de fato você quer para a sua vida. A visão que eu trago para o colaborador é o seguinte: não acho que você vai ficar aqui a vida inteira. E não queira ficar aqui a vida inteira, porque eu não quero ficar aqui a vida inteira. E eu não vou ficar aqui a vida inteira. Você tem que crescer, 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 crescer. Você pode buscar virar sócio do negócio, você pode buscar um cargo de direção, mas busque o autodesenvolvimento, bicho. Não fique escravo de absolutamente nada, porque todo mundo que depende de algo é escravo de algo. E isso é muito triste na vida das pessoas. Eu falo por minha conta. Inclusive, na última vez que eu estive aqui, eu trouxe a seguinte visão. Eu empreendo desde 2009. Mas em muitos momentos, eu empreendendo, já me senti escravo, cara. Já me senti escravo. Escravo de sócio, escravo de cliente, escravo de mercado, fornecedor. E aí, hora que você olha para si mesmo, você fala, o que está acontecendo? Até fiz a pergunta para a plateia que estava aqui no dia. Quem daqui já saiu do CLT e foi empreender por conta de liberdade? Todo mundo que foi empreender levantou a mão. Só que muitas vezes você cai nessas armadilhas da vida sem saber o caminho que você foi. E aí, a hora que você vê, você está escravo do negócio. Então, é isso que eu prego. Não seja escravo de absolutamente nada. Quem aprende não depende. Acho que essa é uma frase bem interessante. Então, o tempo todo está aprendendo, o tempo todo está se desenvolvendo. Um dos meus mentores fala o seguinte: não seja dependente de uma única amizade, não seja dependente de uma única fonte de renda, de um único conhecimento, de uma única formação, e por aí vai. Então, muitas vezes, você tem um engenheiro formado que o cara fala, eu sou um engenheiro. Simplesmente, no meu ponto de vista, ele deveria falar que eu estou engenheiro. Porque se você ficar a vida inteira só como engenheiro, você vai deixar de desfrutar muitas outras oportunidades da vida. E muitas vezes você está só com o viés técnico de engenharia, ou de medicina, ou de qualquer outra formação. Mas você precisa desenvolver o outro lado, para buscar novas oportunidades, buscar novos aprendizados, novas frequências e por aí vai. Então eu enxergo muito nessa forma. Você disse que em um momento você foi junto com o seu colaborador, chegou a dormir no chão lá porque tinha aquela ansiedade de fazer as coisas acontecerem. Isso está diretamente ligado ao seu senso de liberdade? Você toma suas decisões em função dessa liberdade, fazer as coisas acontecerem? Ou tem algum outro fator importante na sua tomada de decisão? Naquela época, era uma decisão inconsciente. Então, muitas decisões que eu tomei na vida e dentro da empresa foi de forma inconsciente. Isso teve um preço. Tem um lado positivo em relação a isso, mas tem um lado negativo também que é importante falar, que são decisões precipitadas muitas vezes. Não que nesse episódio específico foi uma decisão precipitada, porque não foi. Mas falando um pouco mais sobre esse detalhe e essa visão. Eu sou um cara extremamente, na minha opinião, agressivo em relação à oportunidade de crescimento. Dificilmente
eu vou ficar meses pensando naquilo. Vai dar certo, vai... Cartesiano, o cara que vai fazer cálculo para tudo, vai planejar tudo. Eu não sou esse tipo de cara. E muitas vezes eu preciso ter pessoas do meu lado para poder me ajudar nisso. Porque já que eu não tenho esse perfil. Então tá mais ligado a ser um cara mais agressivo em relação às oportunidades e ao crescimento. Então, liberdade e a agressividade para a oportunidade de crescimento. São 2 elementos principais aí. Eu sempre vou resgatando esses elementos porque eu gosto de, no final do episódio, a gente constituir a característica do empreendedor, do empresário que está aqui na nossa frente. E para as pessoas que às vezes são assim, que têm essa característica de buscar liberdade e arrojada nas decisões, mas que às vezes ainda não se encontrou, significa para ela que existe alguém que tem as mesmas características que tem resultado. Então ela pode fazer a modelagem. Sem ela dúvida. pode se assimilar a alguém e buscar, já que tem valores parecidos, buscar talvez um resultado tão parecido quanto na área que ela atua. Então, acho que é uma forma da gente mentorar as pessoas que vão nos assistindo aqui. Com certeza. E modelar é um negócio extraordinário, né? Quem ainda não ouviu falar ou não faz modelagem de pessoas, recomendo demais. Demais mesmo. Porque é uma forma de você buscar um crescimento e, acima de tudo, subir a tua frequência. Aí você começa a olhar para essas pessoas, você começa a mimetizar, né? A buscar ali uma cópia de comportamento, de perfis, de conhecimento, de competência e assim por diante. Aquilo dá uma acelerada no crescimento. Bom, você passou por esse período de transição, ficou esse tempo lá em Capão Bonito, né? Capão Bonito. Capão Bonito, e depois, o que aconteceu? Depois eu voltei para Itapetininga, que é onde a empresa nasceu. Fiquei mais, talvez, 3, 4 anos ali. Teve um outro episódio que marcou muito a minha vida profissional e também a empresa, né? Foi uma rodada de negócio da Fiesp. Era um evento da Fiesp que ficava num pedaço aqui do evento os âncoras, que são grandes empresas, as indústrias regionais, e do lado de lá todas as outras empresas que queriam trabalhar para essas empresas de cá. E ali era tipo um pregão. Ficava um cara com o microfone aqui, perguntando quem quer falar com o Duratex, quem quer falar com o 3M, quem quer falar com fulano, ciclano e beltrano. Aí a galera lá levantava a mão, o cara escolhia um e ia. Aí tinha 3 minutos para fazer um pitch de venda pro cara. Sentava numa mesa aqui, aí roletava, voltava e o negócio a tarde toda assim. Tank. Tipo um Shark Tank, né? E aí tinha um cara que todo mundo queria falar com ele. E como eu sou um brasileiro raiz, vi aquela fila, eu quis entrar também, né? Falei, nem sei quem que é esse cara, mas eu vou falar com ele também. Salvo engano, é um Marcelo Tobara, que ele era um engenheiro da Rect Benkiser, empresa que fabrica o Vene, Chuveja e por aí vai. E aí, no finalzão do evento, com muita insistência, eu falei, deixa eu falar com aquele cara lá. Aí o cara falou, vai lá, você já me encheu o saco demais. Vai lá que chegou a sua vez. Já estava no finalzão do evento. Sentei com ele, abri um folderzinho, expliquei o portfólio da empresa. Ele falou assim para mim, cara, nós estamos num bid dentro da fábrica, mas eu acho que já está no final. Eu vou ver se eu consigo te colocar ainda para concorrer. Falei, show de bola. Se conseguir, tá lindo. Aí deu uma semana e recebi um e-mail do time de compras. Ó, você foi convidado a participar do bid, tal. Vou resumir a história. A gente ganhou o bid. Era um projeto que a gente não tinha executado ainda. A gente teve uma grande experiência lá em Capão Bonito com os outros projetos. A gente pegou algumas outras indústrias da região. Mas esse foi um grande projeto que a gente pegou na época. E aquilo marcou demais a história. Porque mudou o patamar da empresa. A nível de aprendizado, a nível de case de sucesso, e assim por diante. E aí, de lá para cá, a gente veio conquistando mais empresas nesse mesmo perfil. E a gente veio crescendo. E aí, em 2017, a gente mudou a empresa para Jundiaí. Eu fiquei um pouco pensante, como qualquer outra mudança mais agressiva nesse sentido, as pessoas pensam bastante.
Minha esposa que está aqui foi a responsável por colocar pressão para que a coisa pudesse acontecer, para mudar. Não, vamos mudar, vai dar certo, vai dar certo. Eu fiquei muito pensativo e não, vamos embora, vamos mudar. Porque nós mudamos a empresa inteira. Não foi um pedaço do negócio que foi. A gente sempre fez muito negócio nesse eixo São Paulo-Campinas. E aí eu fui fazer uma obra em Jundiaí, em 2016, se eu não me engano. E gostei demais da cidade. Falei, tá no meio do eixo São Paulo-Campinas. E aqui vai ser muito bom, porque a gente sempre ficava em hotel. Não só eu, mas com uma equipe inteira. Saía todo mundo do interior, dormia em hotel para executar os projetos, e a gente ficava o tempo todo na estrada ali. E aquilo, você não pode querer isso pro resto da vida. Você pode fazer isso por um período. Mas você viver a vida inteira na estrada desse jeito, é muito ruim, cara. É muito ruim. E aí você ia começar a perder talentos, né? E também, as coisas em casa também... Vai perder mais um talento. Exato, vai perder outro talento, exatamente. E aí a gente tomou a decisão de trazer a empresa para Jundiaí. E a empresa ainda está lá, mas de lá para cá foi outro crescimento, outras oportunidades, outras frequências acessadas, outro tipo de pessoas que a gente foi conhecendo, a nível de mentalidade, eu digo. Que toda vez que você sai, você vai aumentando esse patamar de município, eu digo. Você pega São Paulo, são uma cidade que tem uma mentalidade extremamente evoluída, extremamente para frente, né? Tanto que, se eu não me engano, 60% do PIB do Brasil está em São Paulo. Ou seja, não é por um motivo aleatório, é por conta da mentalidade que existe aqui nessa região, extremamente alavancada, extremamente grande. Eu costumo dizer que São Paulo é uma representação menor do Brasil, né? Porque você falou de Capão Bonito lá, Santa Cruz do Rio Pardo, Itararé, Itapeva. Conhece a região lá? Conheço, região agrícola. Muito. Barretos, aquela Franca, região industrial, tem muita indústria, manufatura. A gente tem aqui um polo financeiro, a gente tem um polo tecnológico mais na capital. Se a gente pegar outros extremos, a gente tem um comércio varejista muito forte. Então, é uma representação do Brasil no estado. E aí você falou um ponto muito importante, eu considero esse um dos pontos importantes. As mudanças que a gente precisa viver, elas são mudanças em estados físicos e mentais. Você, pelo que me parece, pelo resumo da sua história aqui, a mudança também faz parte dos elementos essenciais da sua transformação. Mudança física e mudança mental. São Paulo assusta pelas suas dimensões, mas ela pode ser muito grande ou muito pequena, depende do tamanho que tem a sua mentalidade também. Exatamente. Porque se São Paulo é uma representação do Brasil, o que minha cabeça representa? Será que ela representa só o tamanho do meu bairro, do meu município, da minha rua? Ou ela representa o tamanho desse estado? Ou ela representa dimensões nacionais ou até continentais? Quais são as limitações da sua mente? É mais ou menos nessa linha? Com certeza. E mudar fisicamente, acho que tem um ensinamento aqui que eu vou trazer. Toda vez que você muda de lugar, você conhece novas pessoas te dão novas ideias te dão novas ações, e novas ações te dão novos resultados. Uau. Então é fundamental você mudar de ambiente. É fundamental. Porque toda vez que você acessa um ambiente diferente, vão ter pessoas diferentes, que pensam diferentes, que de alguma forma você vai aprender com aquilo. E aí você vem para essa região que tem um nível extremamente elevado de mentalidade, vai subir sua frequência inevitavelmente, cara. Então, mudar fisicamente é o primeiro passo. Porque o segundo passo é conhecer pessoas. E aí vai surgir novas ideias, novas ações, novos resultados. Então, mudar, toda vez que eu mudei de lugar, isso fez a gente crescer demais. É demais mesmo. O Ricardo Eletro, num podcast que ele fez aí, recentemente, ele falou que ele é do interior de Minas, e aí ele conheceu um cara que levou ele para BH. O cara de BH falou para ele, que você está dando certo aqui em BH, mas você precisa ir para São Paulo. Na hora que você for para São Paulo, você vai explodir. Aí depois que você for para São Paulo, você vai para Nova York, que é mais... a frequência é mais elevada ainda. Então, são esses polos que tem pessoas aglomeradas ali com uma mentalidade muito alta. Hoje a KTS está em Jundiaí.
E em outros lugares? Exatamente. Então, nós temos uma operação em Jundiaí, que fica todo o nosso time ali de comercial, projetos e operação. Uma central que fica em Campinas. E o nosso time administrativo, com o grupo hoje, né, ainda pelo grupo, em Congonhas. Então, está distribuída nesses eixos, né? Mas a concentração maior de KTS mesmo é em Jundiaí ali. E você mora em Jundiaí? Não, hoje eu moro aqui em Alphaville. Esse é um ponto. Sua empresa, boa parte da operação está em Jundiaí e você mora em Alphaville. Já vi vários empresários que cresceram exponencialmente quando saíram de perto do negócio, excessivamente perto do negócio. Até o Flávio Augusto, há um tempo atrás, ele disse que ele tomou uma decisão de morar na Austrália, enquanto o negócio estava aqui no Brasil, que ele queria estar num lugar mais longe possível. Exagerou um pouquinho, mudou para Portugal, Estados Unidos, ali para ficar um pouco perto, pelo menos um voo de diferença. Quando você tomou a decisão de vir para cá, para Alphaville, quais foram os impactos para o seu negócio? A primeira questão é buscar com que o time consiga gerir um negócio. Esse é o desafio maior que eu enfrento hoje. Eu trabalho demais o time que responde diretamente para mim, que são 8 pessoas. E o desafio está justamente aí, para que essas pessoas elas consigam, de fato, liderar as ações baseado na estratégia que foi desenhada. Mas para você ter ideia, até a questão de energia a gente discute lá. Fala, puta, Diego, não sei se pode falar a palavra, desculpa aí. Quando você está aqui, a energia é uma. Quando você não está aqui, a energia é outra. Falei, beleza, faz parte do nosso crescimento progressivo. Mas vocês precisam trabalhar a energia do time para sempre estar igual. Porque eu não posso ser uma pessoa que vai impactar nessa energia e acaba, muitas vezes, estando com uma energia um pouco mais baixa quando eu não estou. E tirar esse desmame é o desafio hoje. Para que o time possa governar. Essa é a palavra que eu uso lá. Troquei a palavra de gestor por governante. E eu estou estimulando demais e colocando muita pressão para que o time possa assumir o governo. O governo, primeiro, o governo da vida dele. Como líder, como profissional, como intraempreendedor. Eu estimulo demais os caras a empreender. Falei, cara, aproveita que você está aqui, que é só uma escola para você. Empreende dentro desse negócio para você depois empreender no seu, cara. Eu não tenho problema nenhum se você virar um concorrente, um parceiro, ou se for para outro lugar. Mas você precisa sair daí. Você precisa buscar esse crescimento, que eu não quero te ver parado aqui. E esse é o sentimento que eu tenho hoje, muito mais amadurecido do que antes. Hoje eu não tenho medo nenhum de perder talento, cara. Medo nenhum. Se for melhor para a pessoa, por favor, vai prosperar, cara. Enquanto você estiver aqui, dê o seu melhor, eu vou entregar tudo que eu tenho para você acelerar o crescimento dessa empresa. Mas eu prefiro 1000 vezes que você prospere aqui rápido e acelere esse crescimento e depois vá para outro lugar, do que você ficar 10 anos aqui sem prosperar, sem colocar pressão, sem colocar a energia que você carrega. E aí isso tem mudado demais o jogo. Porque é transformar a mentalidade do grupo, das pessoas. Não tem como você crescer um negócio sozinho, cara. E principalmente, não tem como você crescer um negócio sem bases de liderança. Não tem como, cara. Eles são os multiplicadores, são os replicadores da cultura. E isso é um negócio que a gente tem que trabalhar demais no último ano. Cultura. Sempre ouvi falar de cultura desde que eu comecei a acessar empreendedorismo. Mas nunca entendi a importância da cultura dentro da empresa, ou o impacto, acima de tudo. E no último ano eu acessei isso de um nível que abriu minha cabeça no meio. E a gente vem trabalhando, reformulando uma cultura já de anos para buscar essa mudança de mentalidade. Só que, obviamente, essa mudança de mentalidade começou comigo. Qualquer mudança de cultura, ela tem que começar pelo líder geral da organização. Senão você não consegue replicar aquilo. Você não consegue pôr força e energia para que aquilo de fato
ela se generalize dentro da organização. E essa transformação começou comigo. Aí comecei a replicar para a galera e hoje nós temos um ambiente muito melhor do que nós já tivemos anos, de todo esse tempo empreendendo, na verdade. Mas é mentalidade acima de tudo. Tem um ponto que eu queria resgatar que você disse que é muito importante e eu concordo. É preferível que uma pessoa ela dê 100% dela em um ano do que ela dê 10% por 10 anos. Exatamente. Ela vai passar para chegar no 100% dela, vai passar todo esse tempo. Então, que ela tenha um plano de carreira que a sirva dentro da operação, a gente tem que realmente dar a possibilidade da pessoa crescer. Porém, se não for o plano de carreira dela, e até voltando lá atrás, quando a gente falou sobre empresas familiares, né? O pai ele projeta para o filho o sonho dele ser diretor da empresa. Só que talvez não faça sentido para ele. E não adianta você projetar esse sonho, você tem que apresentar os caminhos, mas fazer a pessoa ser madura o suficiente para que, caso ela saia, que ela coloque a mão em qualquer outro lugar e esse lugar prospere. Porque os elementos essenciais da performance, seja para ela ficar ou para ela ir, ela já carrega. Ela já carrega a semente, ela germina em qualquer terra nasce bons frutos. Eu acho que esse é o grande desafio do empresário, do pai, do gestor. Saber que você tem uma pessoa que tem uma visão individualizada das coisas e que pode ser que o sonho dela faça parte dos seus em algum momento. Talvez não agora, talvez ela no futuro ou nunca faça. Mas não importa que o meu legado construído naquela pessoa, seja meu funcionário ou meu filho, que ele seja realmente uma representação da nossa essência como líder e liderado, nesse caso, sendo pai e filho ou gestor. Que seja uma representação daquilo que nós aprendemos de bom através da nossa cultura e que essa pessoa saia daqui e ela tenha performance em qualquer lugar, porque assim você cumpriu o seu papel de gestor. Sem dúvida, sem dúvida. E o filho, que de repente está nessa condição aqui, cara, não seja escravo disso. Porque criar expectativa no outro e você assumir essa expectativa para você vai te criar uma frustração gigantesca quando você abrir o olho e entender o quanto que você deveria ter buscado os seus sonhos e você não buscou, cara. Porque alguém depositou uma expectativa em você. Não faça isso, cara. Não faça isso. Então, o mentor fala assim, né? Não crie expectativa, crie gado que dá dinheiro. Expectativa não dá dinheiro nenhum. Então, não crie expectativa no outro, cara. Porque, de verdade, para quem governa a vida de fato, ele não vai fazer aquilo que você quer. Ele vai fazer aquilo que ele quer. E é o que eu defendo, é o que eu acredito de verdade. Faça o que você quer, não o que o outro está gerando expectativa em você, cara. Senão você vai viver frustrado pro resto da vida. Eu acho que a liberdade é o que tem que prender a pessoa. Eu sou tão livre que eu decido ficar. Eu sou tão livre que eu decido prosperar aqui. Eu sou tão livre que eu decido ser diretor. Eu sou tão livre que eu decido ser sócio. Porque eu sou tão livre que eu poderia fazer qualquer coisa, só que eu me sinto tão bem aqui, porque a cultura é forte, porque os valores são fortes, porque a minha identificação com esse lugar é forte, porque o meu propósito aqui, eu vejo que ele é possível de ser cumprido e por isso eu desejo ficar. É assim que você toca os seus negócios. Com certeza. Hoje eu prego demais essa visão e essa metodologia, vamos dizer assim. Porque não tem como você estar bem consigo mesmo dentro de uma cultura e de uma organização que escraviza as pessoas, cara. E muitas vezes, não estou dizendo pelo mal, mas as pessoas fazem isso sem perceber o quanto que impacta na vida do outro. É porque simplesmente a cultura é a forma que sempre foi, é do jeito que a maioria das empresas tocam os negócios. De repente tem gente que vai escutar eu falando de escravidão aqui e o colaborador vai querer sumir desse vídeo para o cara não ver, para esse colaborador não ver. E eu não tenho preocupação nenhuma em relação a isso. Já tive. É óbvio que eu já tive. Não de forma intencional, mas de forma inconsciente ali, de não querer perder aquele talento, de querer ficar segurando o cara. Não, deixa o cara aí, deixa o cara prosperar. Não é só você que tem o direito de prosperar, todo mundo tem o direito de prosperar. Absolutamente todo mundo, cara. Então não tem por que você querer as coisas só para você, entende? Então essa é uma visão que eu prego bastante, cara. Bom, agora a gente já chega numa fase mais atual. Como está a KTS hoje? Quais são as visões para o futuro da KTS? Você já disse algumas coisas aí que você está vivendo nesse momento, mas o que você espera para o seu mercado?
O mercado de segurança é um mercado gigantesco. Tem muitas oportunidades para quem é inovador, para quem busca valor e não preço. Então, as expectativas são as melhores possíveis. Nós estamos inovando aí, criamos um processo, uma divisão de inovação dentro da organização que fez com que a gente mudasse o patamar da empresa e as competitividades dentro dos projetos, dentro dos bids, né? Dentro das concorrências. Isso fez com que a gente conseguisse sair do famoso commodity, brigar por preço, brigar, né, por soluções iguais ao mercado. Porque, assim como qualquer outro mercado, tem a grande maioria das empresas são todas iguais, que fornecem os mesmos serviços, os mesmos produtos, e o que diferencia ali é um atendimento ou outro. E a gente, de fato, buscou sair desse mercado ali de commodity, vamos dizer assim. Quer comprar câmera, quer comprar controle de acesso, comprar alarme. Hoje a gente, por mais batido que seja falar isso, hoje eu vendo solução. A gente de fato vende solução hoje. Hoje de fato a gente olha para o problema do cliente e através do desenvolvimento, da integração, da customização, é um negócio que a gente faz muito, customizar um serviço ou um produto para o cliente. A gente tem ganho muitos projetos ali por valor e não por preço. Ou seja, pelo tanto que você resolveu de dor ou de problema daquele cliente. Muitas vezes o projeto era até mais caro do que o do concorrente. Ou muitas vezes não tinha com o que comparar a solução que a gente deu. Então olha para uma solução de mercado, olha para uma solução que a gente deu, não tem como comparar. Por quê? Porque tem muita customização aqui. Vocês se tornaram um referencial, né? Exatamente. Muito em relação à inovação baseada em inteligência artificial, algoritmos de análise de vídeo, né, que analisa comportamento, analisa objetos, arma de fogo, veículo, pessoas, posição de pessoas, caixas, cilindros e por aí vai. Então, hoje o nosso slogan na empresa é tecnologia e inovação, muito além da segurança. Porque, de fato, nós estamos indo além da área de segurança patrimonial. Hoje a gente atua com projetos para a área de HSE, por exemplo, que é segurança, meio ambiente e saúde ocupacional. Então, a gente resolve problema de insalubridade da operação do cliente. Fazendo um controle, fazendo um cheque, fazendo uma análise, seja por vídeo, por acesso ou por IoT. Então, hoje a gente trabalha muito essa questão de ir muito além da segurança. Agregar valor não só para a área de segurança, mas para as outras áreas que a companhia tem. Com o mesmo recurso, muitas vezes, com o mesmo equipamento. Então, a área de segurança investiu naquele equipamento, mas ela está gerando valor para outra área. E aí não tem preço isso aí. Porque o cara fala, eu investi numa coisa e estou tendo retorno em outras coisas. É exatamente isso. Então, muda demais a forma que você vendeu aquela solução para o cliente. Então, nós estamos nessa pegada muito de inovação e de crescimento. O desafio do crescimento, escalar pessoas. Não tem jeito, vai sempre esbarrar em escala de pessoas. Você fala com o mercado, todo mundo reclama de mão de obra. Com a gente não é diferente. Contratar pessoas é um desafio gigantesco. E muitas vezes são funções muito técnicas, que o cara precisa ter um conhecimento da nossa vertical de negócio. Então não adianta simplesmente contratar um eletricista para fazer uma montagem, sei lá, de um rack ou de alguma coisa de telecom, porque ele não vai ter essa competência. Então são competências ali muito específicas para a área que é difícil de fato você contratar. Tá todo mundo concorrendo pela mesma mão de obra. Então quem tem uma cultura melhor, muitas vezes um plano de carreira, ou simplesmente o crescimento mais acelerado com o concorrente, o profissional vai acabar ficando. Porque ninguém quer ficar numa empresa que não cresce, cara. Ninguém quer ficar numa empresa que não cresce. Porque como é que ele vai enxergar futuro?
Então, se a empresa não cresce, ela está morrendo. Essa é a visão que eu prego demais para a minha equipe. Tem que crescer o tempo todo. Só que o crescimento ele tem um preço e ele também tem os seus desafios. E hoje o que eu enxergo, não só na minha empresa, mas olhando para todas as empresas do mundo, é escalar pessoas. É fazer com que você consiga, da mesma forma que você consegue crescer as vendas, você conseguir crescer, principalmente gestão e liderança. Você falou sobre um aspecto de que ninguém fica numa empresa que não cresce, e aí outro aspecto importante também relacionado às empresas familiares. Muitas vezes a empresa familiar ela cresce e ele arruma um parente para colocar num cargo de comando. E aí o time vai percebendo que mesmo que ela cresça, não existe possibilidade de ter uma pessoa que venha do time numa posição de comando. E as pessoas elas deixam de participar daquele negócio, elas deixam de se envolver. De novo, plano de carreira. É um plano de carreira voltado para crescimento. E o crescimento é por competência, não necessariamente por junção da família, não por sangue, é por competência. Então esse é um dos aspectos importantes. Né? Meritocracia é a palavra ideal. Então está aí mais um dos aspectos que muitas empresas familiares deixam de crescer. Né? As pessoas querem estar no lugar onde elas cresçam, sejam elas parentes ou não. Não tem jeito, cara. Ninguém vai ficar numa empresa que não cresce, que não tem perspectiva de crescimento. Até para você, empreendedor que não está crescendo, muitas vezes você está desmotivado por conta disso. Você não consegue enxergar crescimento para o teu negócio. E isso, se para você é ruim, imagina para quem está do outro lado lá, sem visão do negócio, sem enxergar para onde o negócio está indo, para que rumo ele está tomando. Ou ele está num platô. E aí ele vai ficar ali 6 meses, 1 ano. Tem gente que fica até 2, 3 anos, mas depois pede para sair. Não tem jeito. Então tem que crescer o tempo todo. E aí o desafio justamente é esse. É escalar pessoas, cara. Bom, nós trouxemos várias percepções diferentes aqui, vários insights importantes. Sei que tem muito conteúdo ainda que a gente poderia explorar dentro desse talk. Mas num resumo geral, queria que você trouxesse alguma dica importante para os empreendedores que vão nos assistir, para os empresários que vão nos assistir, olhar naquela câmera ali, que é a sua câmera, fala direto com a nossa audiência. A dica principal que eu dou, não só para o empreendedor, mas para o intraempreendedor ou para qualquer outro profissional que está buscando aí crescimento. Busque o autodesenvolvimento e autoconhecimento. Eu acho que isso foi uma das chaves que virou na minha vida. Se você entender o tamanho da semente que você carrega no peito, se você entender o tamanho dessa pessoa que você é, você não vai ficar parado 1 minuto, ou você não vai ficar estagnado 1 minuto, cara. Então, porque você precisa se conhecer. Muitas vezes você não acredita em você mesmo. Assim como eu me descobri e entendi o tamanho da semente que eu carrego, o tamanho da energia que eu carrego, e isso mudou demais a minha cabeça, mudou demais o jogo da minha vida em si. Então a dica que eu dou é: busque o autoconhecimento, invista em você, cara, invista em você. Falei bastante semana passada sobre isso, vou tornar a falar de novo aqui. Muitas pessoas estão buscando insistivamente o desenvolvimento em hard skill, em ferramentas, em conhecimentos e capacitações técnicas, mas simplesmente ignoram o lado emocional, o lado interior do negócio, o lado da mentalidade, que é o chamado soft skill. Então, se você ignorar isso a vida inteira e não desenvolver esse outro lado, jamais você vai explodir da forma que você poderia. Porque esse é o autoconhecimento. Esse é o entendimento do quão grande cada um é. Só que tem gente que vai passar uma vida e não vai se descobrir, cara. Então a provocação que eu faço é: se descubra. Busque esse autoconhecimento. E aí tem diversas maneiras. Mentorias, palestras, treinamentos, cursos, andar com gente com nível maior, estar em mesas ou em ambientes com a frequência maior. Não, às vezes não tenho dinheiro para buscar isso. Cara, só muda de mesa. Só muda de frequência. Você vai ver que você vai se descobrindo. Você vai modelando as pessoas. Você vai buscando a ambientação do negócio.
Então, isso vai acelerar demais o crescimento. Então, essa é a dica mais simples que eu dou. Só mude de lugar, só busque novas frequências que você vai já acessar esse canal aí. Muito bom, muito bom. Bom, quer deixar algum recado para a nossa audiência, as redes sociais, alguma coisa importante? Fique à vontade aí, a casa é totalmente sua. O recado que eu dou para as pessoas é: desperte o empreendedorismo na sua vida. Quanto mais pessoas empreendendo nesse país, mais acelerado o crescimento vai ser, menos dependente ou escravo a gente vai ser. Ah, mas só porque é empreendedor, Diego? Não, é porque automaticamente você vai buscar a evolução de mentalidade. Esse é o detalhe. Se a gente evoluir nossa mentalidade, seja através do empreendedorismo ou do intraempreendedorismo, ou trabalhando para qualquer outra pessoa, isso vai mudar o jogo do nosso país, do meu ponto de vista, que é a mudança de mentalidade. Então, esse é o recado que eu queria deixar aqui. Vamos buscar uma mudança de mentalidade para a gente fortalecer o crescimento desse país, que é gigantesco, cara. Tem pessoas e talentos enormes dentro desse país, e a gente precisa acelerar e a gente precisa estimular esse crescimento nas pessoas. E conta comigo no que precisar aí. Quem precisar mandar uma mensagem lá para mim, pedir ajuda, pedir dica, por favor, estou à disposição. Quero transbordar no maior número de pessoas possíveis. Agora aquela pergunta derradeira, talvez uma pergunta que, para muitas pessoas que às vezes passam alguns desafios na vida, elas não sabem, elas até sentem que estão no caminho, mas elas não sabem se elas estão naquele ponto de virada, ponto de inflexão, se aquela dificuldade para crescer, se ela vai começar a dar certo. Quando a sua vida começou a dar certo, quais foram os sinais que a sua vida deu que, não, a partir de agora eu senti que deu certo? Vou falar uma coisa que talvez as pessoas estão esperando uma resposta técnica para isso, mas com toda a transparência do mundo. Foi quando eu encontrei Deus, cara. Isso mudou demais a minha vida, cara. Mudou demais. Ali que as coisas começaram a dar certo. E não é do dia para a noite que você busca esse relacionamento. É buscar intimidade, é gradativo, progressivo ali. Você se conectando com ele, cara. Você descobrindo. Aí, ao longo da jornada, você vai entendendo sobre princípios, sobre valores, sobre a palavra. E isso tudo começa a te nortear. Hoje me norteia demais a palavra e os ensinamentos. Então, ali que eu senti que as coisas começaram a dar certo. Com toda a transparência do mundo. Não foi um treinamento, não foi um curso, não foi isso, foi aquilo. Óbvio que isso ajudou. Mas enquanto eu não acessei isso, a minha vida não mudou de patamar, cara. Uau. Eu acho que não teria como concluir de forma melhor isso, né? Acho que o nosso programa, toda vez que a gente termina aqui, isso é de bastidor, né? A gente faz uma oração, agradecendo pelo episódio, agradecendo pelos convidados. E a gente sabe que esse encontro espiritual é muito importante. Esse é um dos valores para mim também. Nenhum negócio que eu faço, nenhum lugar onde eu estou, se eu não tiver algum tipo de comunhão com as pessoas que estão fazendo aquele negócio, eu não vou para frente porque fere um valor. Óbvio que tem pessoas extraordinárias que ainda não encontraram o caminho para elas, né, independente da religião, mas ela tem que ter uma espiritualidade, ela tem que ter um encontro espiritual, porque eu digo isso muito sobre a fé, quando não resta mais nada, que reste fé, que tenha fé, que exista fé, porque a fé é o que vai te fazer ter uma mente focada de que, mesmo nesse momento onde a curva ainda não ascendeu, talvez ela ainda está na descendente, você está chegando no fundo do poço, mas de certa forma que bom que chega, porque para quem tem fé sabe que chegou no limite, cheguei no fundo do poço, daqui eu já não desço mais, agora é só subir. E o detalhe é que a fé, o dia que você duvidar de algo, um pouquinho que seja, você já não tem mais a fé, cara. A fé é acreditar 100% naquilo que você está almejando, cara. É acreditar 100% na palavra do Senhor. É acreditar 100% no caminho que Ele vai te entregar. Isso é ter fé. Agora, se você está duvidando, se você está titubeando, você não está acessando a fé ainda. Eu falo que muitas vezes a pessoa tem medo de dar o passo da fé. Ela quer enxergar o chão para dar o passo.
E muitas vezes você vai ter que dar o passo sem enxergar o chão, cara. Só que com a fé que você tem, com a conexão que você carrega, o chão vai aparecer, bicho. Você pode ter certeza. Nunca que Deus vai te deixar sem chão, cara. Então, muitas vezes o acesso à palavra e à fé é não duvidar das coisas, cara. Esse é a forma que eu me coloquei no entendimento e na conexão com Deus. Acreditar 100%. 100% de verdade, sem titubear. Então a gente tem a tríade dos principais elementos do Diego. A sua liberdade é extremamente importante. A sua mudança, tanto de modelo mental, mudança física e modelo mental, e a espiritualidade somada à sua fé. Então é a tríade dos seus elementos. Faz sentido? Todo sentido, e são 3 pilares fundamentais aí para minha vida, cara. Perfeito, perfeito. Quero te agradecer muito por estar comigo aqui, por estar com a gente nesse episódio do Negócio em Foco. Para mim foi um prazer conhecer a tua história. Tenho certeza que tem muito mais outras grandes histórias para a gente contar. Você vai estar aqui muitas vezes sentado aqui. Vai ser uma honra, pô. Cada mudança da KTS vem aqui contar para a gente. Eu sei que terão várias ainda. Essa empresa vai crescer muito, vai prosperar muito. Quero agradecer demais pelo teu tempo, porque eu aprendi muito. Eu sempre assisto os episódios de novo para anotar, porque a gente escuta e quer anotar depois. O que ele falou foi importante. Eu tenho certeza que existe um caminho lindo, um caminho de muita liberdade, de muita prosperidade, com muita mudança relacionado à fé na sua vida e nos seus negócios. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade e vamos estar sempre à disposição para poder colaborar com negócios, com empreendedorismo ou com a palavra e para que a gente possa prosperar todos juntos aí. Fechou? Fechado. E para você que acabou de assistir esse episódio, eu vi aqui que você ainda não deu like nesse vídeo. Bom, eu sei que esse episódio aqui, a gente fala tanto sobre negócio, é um papo tão sério, tão diferente desse conteúdo que às vezes não te agrega em nada no YouTube, que a gente fica tão impressionado que esquece de dar like. Então deixa o seu like, se inscreve no canal. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, nós temos episódios para você aí do YouTube, para você aprender mais, para você conhecer mais, para você mudar a sua vida, a sua mentalidade, os seus negócios. Pega esse episódio também e manda para alguém que você sente que precisa ouvir as mensagens que foram ditas aqui. Todas as nossas redes sociais, as redes sociais do nosso convidado, da empresa dele, estão aqui no link da descrição, vai lá embaixo. Sigam os perfis, tanto do Negócio em Foco quanto do nosso convidado. Se você quiser mandar um presentinho para a gente, nosso endereço está aqui também. E se você quiser assistir um dos nossos episódios ao vivo, você pode também aqui na Náutica Digital, nosso grande patrocinador. E eu fico feliz demais por ter encerrado mais um episódio com muito conhecimento, com muita coisa bacana para você. Venha com a gente que você vai aprender muito no Negócio em Foco. Até o próximo episódio. Até lá!